Eu queimei o convite do casamento da minha irmã com um isqueiro barato, assistindo as chamas devorarem o papel como se fosse a própria ilusão de família que nos unia. Naquele instante, soube que o fogo não pararia ali, era o prelúdio de uma vingança que faria o altar desabar como um castelo de cartas ao vento do Atlântico. E quando o grito da noiva ecoou pela igreja de Lisboa, e quando o meu silêncio de anos, a família rastejou de volta, implorando perdão aos meus pés, mas o veneno já corria nas minhas veias, doce e inexorável. O sol de Lisboa batia impiedoso naquela tarde de verão, quando o telefone tocou pela primeira vez. Eu estava no meu pequeno apartamento em Alfama, o bairro das saias enrugadas e das varandas cheias de gerânios vermelhos que pingavam como sangue fresco sobre o calçamento de pedra. O número era da minha mãe, e eu hesitei, os dedos pairando sobre a tela rachada do telemóvel. Fazia meses que não falávamos, não desde que o anúncio do casamento de Inês fora feito com fanfarra, como se fosse a coroação de uma rainha. Eu, a filha mais nova, a sombra esquecida, fora acidentalmente omitida da lista de convidados. Um erro, disseram eles depois, mas eu sabia a verdade, era o preço da minha teimosia, da minha recusa em engolir as mentiras que sustentavam aquela fachada de harmonia familiar. Atendi o chamado, e a voz da minha mãe rompeu como um rio transbordado pelo Tejo. Marta, filha, tens de vir. É o dia da tua irmã. Não podes faltar agora. Riu nervosamente, como se o mundo fosse um pastel de nata que se desfaz na boca. Eu ri também, um riso seco, cortante como o vinho tinto de Alentejo que bebia sozinha à noite. Mãe, o convite nunca chegou. Talvez o correio português seja mais honesto do que vocês. Silêncio do outro lado, pesado como o ar úmido antes de uma tempestade. Ela gaguejou desculpas, o organizador de casamentos, o caos dos preparativos, a pressa de tudo. Mas eu via através das palavras, Inês, a perfeita, adorada, não queria a irmã, problemática, manchando o seu dia perfeito. Eu, com os meus 28 anos de cicatrizes invisíveis, as noites em claro questionando porque sempre fora a ovelha negra numa família de pastores cegos. Cresci em Coimbra, numa casa de paredes caiadas onde o cheiro de bacalhau assado se misturava com o perfume caro da minha mãe, um aroma que gritava aspirações burguesas. O meu pai, um professor de história reformado, contava histórias de reis e rainhas caídos, mas na nossa mesa, Inês era a herdeira indiscutível. 2 anos mais velha, ela tinha o cabelo castanho ondulado que caía como uma cascata de outono, olhos verdes que hipnotizavam, e um talento para manipular silêncios. Eu. Cabelo escuro e liso, olhos castanhos comuns, e uma língua afiada que cortava as ilusões como uma faca de cozinha. Desde crianças, Inês roubava os holofotes, as notas perfeitas na escola, o primeiro beijo aos 15 com o filho do diretor, a bolsa para a universidade em Lisboa. Eu era a que limpava as sobras, a que ouvia os segredos sujos que ela confidenciava à meia-noite, jurando lealdade eterna. Mas a traição veio aos poucos, como o envenenamento lento de uma erva daninha no jardim. Aos 18, eu confiei nela com o meu primeiro amor, o Pedro, um rapaz de olhos sonhadores que trabalhava no café da esquina. Inês jurou segredo, mas uma semana depois, ele a beijava num canto escuro da biblioteca universitária. Foi um erro, Marta, sussurrou ela, lágrimas nos olhos, enquanto eu vomitava bile no banheiro. O meu pai abanou a cabeça, coisas de jovens, e a minha mãe comprou um vestido novo para Inês, como compensação. Aprendi ali a lição, na nossa família, o sangue não era mais grosso que a água, era apenas um laço elástico, esticável até romper. Agora, com o casamento à porta, aquela ferida reabriu-se como uma crosta mal cicatrizada. O noivo de Inês, o Tiago, era o epítome do sonho português, advogado bem-sucedido de uma família de Porto, com um sorriso que vendia móveis à beira-mar do Algarve. Eles se conheceram num evento de caridade em Cascais, e em 6 meses, o anel de diamante brilhou no dedo dela como um farol falso. Eu vira fotos nas redes sociais, Inês radiante em vestidos de linho branco, Tiago com o braço possessivo à volta da cintura dela, legendas sobre o amor eterno e o futuro perfeito. E eu, escondida nos comentários não curtidos, bebendo vinho do Douro até o mundo girar. Quando desliguei o telefone, o fogo do convite ainda fumegava na minha mente. Não era só raiva, era uma fome, um vazio que pedia para ser preenchido com algo afiado. Peguei na mala de viagem, uma relíquia gasta das mochilas universitárias, e enchi-a com o essencial, roupas leves para o sul, um caderno para rabiscar pensamentos venenosos, e o laptop que me ligava ao mundo digital onde as verdades se escondiam. Destino, o Algarve,
terra de falésias douradas e mar turquesa, onde o sol queima as mentiras e o oceano engole segredos. Parti de comboio na manhã seguinte, o Apolo a serpentejar pelas planícies de Alentejo, enquanto Lisboa ficava para trás como uma amante traída. No comboio, sentei-me junto à janela, o vidro sujo refletindo o meu rosto pálido. Uma mulher idosa ao meu lado tricotava um jailo, os dedos ágeis como teias de aranha. Vai a um funeral ou um romance? Perguntou ela, com o sotaque alentejano arrastado. Ri-me baixinho. A um enterro de ilusões, talvez. Ela assentiu, como se entendesse, e ofereceu-me uma fatia de pão com chouriço, gesto de hospitalidade que me aqueceu por dentro. Enquanto o trem devorava quilómetros, os pensamentos rodopiavam, porque Inês me odiava tanto. Era inveja disfarçada de superioridade, ou medo de que eu, a irmã quebrada, expusesse as rachaduras no pedestal dela. Lembrei-me da noite em que, aos 22, a encontrei chorando no quarto, confessando que Tiago, não, o Tiago da época, um namorado anterior, a traíra como colega de trabalho. Eu segurei-a nos braços, jurei vingança, mas ela riu e disse, esquece, Marta. Homens são assim. Eu mereço melhor. E mereceu, trocando por outro, sempre subindo. Cheguei a Faro ao pôr do sol, o céu um manto de laranja e púrpura que se derramava sobre as oliveiras retorcidas. Aluguei um carro minúsculo, um Fiat enferrujado que cheirava a mar e a cigarros velhos, e dirigi para Lagos, onde as praias se curvam como amantes exaustos. O hotel era simples, uma pensão familiar com vista para a Praia do Camilo, onde as escadas de madeira desciam até à areia branca como ossos polidos. No quarto, deitei-me na cama de lençóis ásperos, o som das ondas um rugido constante, e abri o laptop. Foi aí que comecei a cavar, não com pás, mas com teclas, pesquisando o nome de Tiago nas sombras da internet. As primeiras descobertas foram inofensivas, perfis profissionais no LinkedIn, fotos de viagens a Madrid e Roma, posts sobre vinhos do Dão. Mas eu persistia, como um cão farejando sangue. Usei contas anónimas, fóruns obscuros de advogados descontentes, até um site de whistleblowers onde ex-colegas despejavam veneno. E então, como um tesouro enterrado sob a areia, encontrei-o, um e-mail vazado de 2 anos antes, Tiago confessando a um amigo uma aventura com a secretária do escritório, uma mulher casada de Setúbal. Não era só uma traição, era chantagem, promessas de promoção em troca de silêncio. O amigo respondera com risos, mas o e-mail ficara lá, um fantasma digital esperando ser invocado. O meu coração acelerou, não de choque, mas de euforia sombria. Era perfeito, lógico, inescapável. Inês, que me roubara o amor na juventude, agora casaria com um homem podre por dentro. Mas eu não pararia no conhecimento, planejava a entrega, anônima, cirúrgica. Enviaria o ficheiro para o organizador do casamento, talvez com um toque pessoal, uma nota sussurrando, o altar não suporta mentiras. Enquanto o mar rugia lá fora, escrevi o e-mail, os dedos dançando no teclado como numa dança fado, melancólica e fatal. Na manhã seguinte, o Algarve acordou em glória, o sol subia sobre as falésias, pintando o mar de safira, e os pescadores gritavam uns para os outros em dialeto gutural. Desci à praia cedo, os pés afundando na areia úmida, o ar salgado colando-se à pele como um amante relutante. Nadei até às rochas, onde a água batia com força, testando os limites do meu corpo como testava os da minha sanidade. Cada braçada era uma expurgação, o peso da infância em Coimbra, onde Inês ganhava os elogios e eu as lições de humildade, a traição com Pedro, cujos beijos ainda assombravam os meus sonhos, o silêncio da família, que fingia unidade enquanto as fissuras cresciam. De volta ao hotel, o pequeno almoço era um banquete modesto, pão de milho crocante, queijo fresco de cabra e café preto forte como o destino. Partilhei a mesa com um casal de reformados de Évora, que falavam de netos e vindimas passadas. A família é tudo, disse o homem, erguendo a chávena. Sorri, mastigando devagar. Às vezes, é o veneno mais doce. Eles riram, pensando que era piada, mas eu via o futuro, o veneno que eu instaria na veia exposta do casamento de Inês. O dia passou em devaneios, visitei a Ponta da Piedade, onde as grutas marinhas ecoam como confissões sussurradas, e aluguei uma bicicleta para pedalar pelas falésias, o vento chicoteando o cabelo como um lembrete de liberdade. À tarde, sentei-me num café à beira-mar em Lagos, um lugar chamado Maré Alta, com mesas de madeira lascada e redes de pesca penduradas como teias. Pedi uma imperial gelada, a cerveja espumando no copo como a raiva borbulhante no meu peito. Foi ali,
com o telemóvel na mão, que aperfeiçoei o plano. O e-mail estava pronto, anexado ao ficheiro PDF do e-mail incriminador, capturado de um servidor público negligenciado. Adicionei uma linha: pergunta a si próprio se o noivo merece o véu. O mar guarda segredos, mas eu não. Mas a dúvida rastejou, como a maré subindo devagar. E se Inês soubesse? E se o colapso a destruísse, como me destruíra anos antes? Lembrei-me da noite em Coimbra, após a traição com Pedro, ela no meu quarto, o rosto inchado: Marta, tu és a forte. Ajuda-me a esquecer. E eu ajudei, limpando as lágrimas, cozinhando sopa de legumes, fingindo que o mundo não era um circo de traidores. Agora, invertia os papéis, ou seria justiça poética. O sol poente tingia o horizonte de vermelho, e apertei enviar. O som do clique foi como o estalo de um osso quebrando. A noite caiu suave no Algarve, as estrelas pontilhando o céu como diamantes falsos. Jantei sozinha num restaurante de mariscos em Sagres, devorando percebes salgados e vinho verde ácido, o gosto a limpar a culpa incipiente. O telemóvel vibrou uma vez, uma mensagem da minha mãe: onde estás, Marta? Inês pergunta por ti. Ri alto, atraindo olhares curiosos dos locais. Diz-lhe que estou a curar feridas antigas, respondi, mas não enviei. Em vez disso, caminhei pela praia deserta, as ondas lambendo os pés, e chorei pela primeira vez desde a partida. Não por remorso, mas pela menina que fui, a que acreditava em irmãs eternas. De volta ao quarto, o sono veio em fragmentos, sonhei com igrejas em chamas e véus rasgados pelo vento. Acordei com o alvorecer, o corpo dorido de nadar contra a corrente. O dia prometia mais exploração, dirigi para o oeste, até a Cabo de São Vicente, o fim da terra europeia, onde o Atlântico ruge eterno. O farol erguia-se como um sentinela solitário, e subia as escadas em espiral, o vento uivando nos ouvidos. Do topo, o mundo parecia pequeno, frágil, Lisboa a centenas de quilómetros, o casamento iminente como uma bomba-relógio. Foi no regresso, parando no mirador com vista para as falésias, que o telemóvel explodiu em notificações. Mensagens da prima Rita, da tia de Porto, até do meu pai, que raramente escrevia. Marta, volta. Algo horrível aconteceu. O coração martelou no peito. Liguei para a mãe, a voz trêmula do outro lado. O casamento desmoronou. O Tiago. Ele. Pausa, soluços. Foi traído. Não, pior. Alguém enviou provas de que ele tem uma amante, chantagem no trabalho. Inês descobriu na véspera, na igreja. Gritou, atirou o ramo, fugiu. A família está em pedaços. Silêncio meu, calculado. E agora querem para quê? Para limpar a sujidade, como sempre. Ela implorou: vem, filha. Inês precisa de ti. És a única que a entende. Ri, amargo. Eu. A excluída. Digam-lhe que o mar cura tudo, mas algumas ondas afogam. Desliguei, o sol batendo forte, e continuei a dirigir, o plano desabrochando como uma flor venenosa. A vingança não era só o colapso, era o regresso, de rainha, para recolher os cacos que eles mesmos quebraram. O regresso a Lisboa foi uma odisseia de comboio noturno, o Apolo invertido devorando a noite alentejana. Sentei-me no compartimento escuro, o balanço ritmado como um coração acelerado, e revivi o caos através das mensagens que chegavam em cascata. Fotos borradas da igreja de São Roque, o altar adornado com flores brancas agora pisoteadas, o padre confuso com o microfone na mão, convidados em fato e vestido sussurrando como fantasmas. Inês, no centro, o rosto contorcido em fúria, o vestido de noiva rasgado na bainha enquanto corria para a saída, o véu arrastando como uma mortalha. Tiago, pálido como queijo fresco, negando tudo com gestos patéticos. A minha mãe, de joelhos, implorando aos céus católicos por um milagre que eu roubara. Eu sorria no escuro, os dentes cerrados. Não era crueldade gratuita, era equilíbrio, a balança da justiça familiar finalmente inclinada para mim. Anos de ser a segunda escolha, a conselheira não convidada, a sombra que limpava as lágrimas alheias enquanto as minhas secavam sozinhas. Agora, eles rastejavam, chamadas perdidas do pai, e-mails da tia com um por favor, Marta, a família precisa de união, até Inês, uma mensagem voz trêmula: irmã, onde estás?
Eu errei tanto. Volta, por amor de Deus. Amor de Deus. O mesmo que me excluíra do seu dia sagrado. Cheguei a Lisboa ao amanhecer, o Tejo enevoado brilhando como prata suja sob o sol nascente. O táxi serpenteou pelas ruas de Chiado, passamos por cafés onde casais tomavam pequeno almoço, ignorantes do drama que se desenrolava nas sombras. O meu apartamento em Alfama parecia intacto, mas eu sentia-me mudada, como se o Algarve tivesse lapidado as arestas da minha alma. Tomei um duche longo, a água escaldante lavando o sal marinho, e vesti-me com cuidado, saia preta simples, blusa branca imaculada, cabelo preso num coque severo. Não de luto, mas de poder. A família reuniu-se na casa dos meus pais em Belém, um sobrado colonial com azulejos azuis e o cheiro persistente de pastéis de nata da confeitaria vizinha. Bati à porta, e foi a minha mãe quem abriu, os olhos vermelhos como tomates maduros, o cabelo grisalho despenteado. Marta. Arremessou-se aos meus braços, soluçando. Atrás dela, o pai, curvado como uma oliveira velha, e a tia, abanando um lenço bordado. Inês estava no sofá da sala, encolhida num robe felpudo, o rosto inchado, os olhos vazios como poços secos. Tu. Vieste, murmurou ela, estendendo a mão trêmula. Sentei-me ao lado, mas não toquei nela. Ouvi dizer que o paraíso ruiu. Conte-me tudo. As palavras saíram calmas, mas por dentro, o furacão girava. Ela despejou, o e-mail chegara ao telemóvel da madrinha durante a missa de ensaio, anónimo, com provas irrefutáveis. Tiago confessara tudo na noite anterior, chorando, prometendo mudança, mas o dano estava feito. Os convidados cancelaram, os fornecedores exigiam pagamento, e o escândalo espalhara-se como fogo em palha seca nas redes sociais. Eu pensei que era perfeito, Marta. Como tu sempre disseste, o amor vence tudo. Mas... e se eu for como ele? E se eu mereça isto? Ali, no núcleo da dor dela, vi o espelho da minha própria ferida. A Inês vulnerável, a menina de Coimbra que partilhara segredos sob as cobertas. Mas o tempo endurecera-nos, ela, em ambição, eu, em ressentimento. Mereces o que semeaste, disse eu, suave como seda rasgada. Lembras-te do Pedro? Do convite que nunca chegou. Agora, o ciclo fecha. Os olhos dela arregalaram-se, compreensão dawning como o sol sobre o Tejo. Foste tu? O e-mail. Oh Deus, Marta, porquê? Porquê? As palavras fluíram então, um rio de mágoas acumuladas, as noites sozinha enquanto ela brilhava, as desculpas frágeis da família, o vazio que me corroía como ácido. Não é vingança cega, Inês. É verdade. Tu construíste um castelo de mentiras, e eu só abri a porta para o vento entrar. A sala congelou, a mãe gaspou, o pai baixou a cabeça. Mas Inês, em vez de raiva, desabou em lágrimas, agarrando a minha mão. Perdoa-me. Eu tinha medo. Medo de que tu fosses melhor, mais forte. Excluí-te para me sentir rainha. O perdão pairou no ar, tentador como o aroma de jasmim no ar de Lisboa. Abracei-a, sentindo o tremor do seu corpo, e por um momento, fomos de novo irmãs, frágeis, humanas. Mas no fundo, o veneno persistia, ajudei-a a levantar-se, planeei a reconciliação pública, liderei a família para fora do abismo. Dias viraram semanas, Inês divorciou-se formalmente, o casamento nunca se concretizara, Tiago fugiu para o Brasil com a cauda entre as pernas, e eu tornei-me o pilar, a conselheira, a salvadora irônica. Mas à noite, sozinha em Alfama, o mar distante rugindo, eu sabia a verdade, a vingança não acabara. Era um ciclo, como as marés do Algarve, subindo e descendo, erudindo as falésias da alma. Inês curou-se devagar, mas olhava-me agora com uma mistura de gratidão e medo, como se visse o abismo nos meus olhos. A família implorava unidade, jantares dominicais com bacalhau e vinho, risos forçados sobre o incidente. Eu sorria, servia o vinho, mas guardava o isqueiro no bolso, pronto para a próxima faísca. E assim, em Lisboa, cidade de saudades e fados, dancei na corda bamba da redenção falsa. O sol brilhava pleno, mas as sombras alongavam-se, sussurrando que o verdadeiro drama não era o colapso do altar, mas o vazio que deixava para trás. Eu viajara para curar, regressei para reinar, mas quem, no fim, imploraria misericórdia à sombra?